Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou presidente do Clube Empreendedor Brasil e hoje estou recebendo uma pessoa super importante e que sabe tudo sobre o tema. Nós estamos aqui com Renato Espírito Santo, presidente da ABS Rio. Tudo bom, Renato? Tudo bom, Rafael. Boa tarde. Boa Obrigado tarde. aí pela importância, porque é mesmo. vai um pouquinho a mais. Mas É meu, 40 anos do segmento. 40 anos do segmento, não é isso? Eram 40, né? Eu não gosto de falar muito disso, não, porque, mas eu tenho 50 já. É isso aí. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, de Engenheiros Sanitários, não é isso? Sanitário e ambiental. Sanitário e ambiental. Isso. Maravilha. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Renato Espírito Santo trabalhou durante 20 anos, ou mais, 30 anos na SEDAI? Na SEDAI? É. 44. 44 na E SEDAI. depois voltei, né? Depois que eu saí, Ainda voltou. aí ainda me chamaram umas 3 vezes. Perfeito. E ainda Excelente. fui assumir a presidência nesse período aí. Opa, maravilha, que bacana. Maravilha, Mais ou menos. Eu tive que encarar a Geosmina, tive que encarar uma opção de coisa. Pô. Gente, eu lembro da Geosmina. Foi uma dureza, né? Foi barra. Foi barra, né? Como é que foi aquilo resolvido? E como é que foi resolvido aquilo ali? Você estava na presidência da SEDAI? Eu entrei por causa da Geosmina, né? Tá. Quando o fato aconteceu, o presidente que estava lá, ele tomou algumas atitudes que ficaram um pouco complicadas de dar continuidade no processo. Entendi. E aí o governador entendeu que tinha que trocar, tinha que substituir. Na época era o Pezão. Na época era o Witzel. Ah, o Witzel, tá, perfeito. E aí, de repente, botaram o Renato lá. E resolveu. Na época, nós conseguimos cercar tudo que precisava ser feito, né? Todas as ações foram feitas, e com isso a gente eliminou o problema de imediato. Mas a Geosmina, preciso que se diga, ela existe e sempre existiu e continua existindo. Sim. O que você tem é que ter ações ao longo do tempo que sejam feitas para que evite o que aconteceu. Que ela é um somatório de consequências, né? Calor muito alto, muita luz, são cianobactérias que se desenvolvem, tem as algas, muito esgoto misturado, muita poluição e elas se alimentam. Sim. Então, tudo isso junto gera o que gerou lá, uma consequência catastrófica, né? Aí foi limpando Mas aí tudo. você tem uma série de ações que precisam ser feitas. Na época nós entramos com carvão ativado, que foi fundamental para cercar o que estava havendo, né? Sim. E aí conseguimos limitar, recuperamos o abastecimento e fomos embora. Depois disso, nós fizemos um plano para que fosse uma série de ações, embora emergencial, mas uma série de ações que deveriam ser tomadas ao longo do nosso período, nós começamos a fazer. E depois o pessoal que entrou veio dando continuidade, até agora ainda estão trabalhando em cima do controle da Geosmina. Cara, então ainda está sendo tratado porque vai sempre existir, não é isso que você falou? Ele existe. Mas não pode existir muito, Exatamente. muita quantidade. Na medida em que você tenha todas as ações que devem ser feitas concluídas, aí você elimina. Perfeito. Só num negócio, num desastre ambiental que pode voltar. Entendi, perfeito. Ah, legal, bacana. Bom, já começamos quente, né? Com clima. Eu lembro que essa aí não podia tomar água de filtro, tinha que comprar água de garrafa. Foi uma loucura, né? Uma loucura. Então você segurou essa barra aí. Bom, vamos lá, Renato. Você tem essa trajetória extensa aqui. Eu tenho uma pergunta boa. E diversa na área de saneamento e desenvolvimento urbano. Aí eu ia te perguntar o seguinte: quais foram os momentos mais marcantes ao longo desses 40 anos de atuação? A Geosmina, então, pode ser uma dessas? Tem alguma outra? Marcante, assim? Tem muitas coisas que aconteceram no dia a dia da gente, nas rotinas. Cada problema, o que eu sempre pensei na minha vida é o seguinte: o maior problema é aquele que está acontecendo agora. Tá. É aquele que você tem que resolver. Perfeito. Esse é o maior problema. O outro, depois que você resolveu, agora você tem problemas difíceis, problemas mais complexos. Você tem uma série de fatos que fazem com que aquilo seja pior, ou seja melhor, ou seja mais complexo de resolver. Então, eu entendo isso. A Geosmina, naquele momento, era um problema crucial para a gente. Perfeito. E nós, graças a Deus, nós conseguimos passar. Tá, é porque também tem muita coisa assim, tem aquelas explosões de vez em quando, que vai água a sei lá quantos metros, aquilo ali é um negócio desesperador, Para quem né? trabalha como nós, com operação e manutenção de sistema, Já é normal. aquilo já está sob controle. A gente Entendi. sabe que vai acontecer, que pode sair lá em cima ou não.
né, que pode derrubar uma casa ou não. Sim. Depende, a gente tem controle disso. Quer dizer, eu agora... Mas a gente tinha controle na época, como o pessoal que está lá hoje, com certeza, eu sei que tem. Sim. Então, agora, Covid. Depois da Geormina aconteceu a Covid. Uma loucura. Porra. Uma loucura. Você com a sequela do Covid, da Geormina e o Covid acontecendo. Então, na época era um problemaço. É. E como é que foi? Qual era o problema maior na questão da Covid para esse mundo do saneamento? Ih, rapaz, você imagina que... vamos pensar primeiro na parte interna que ninguém vê. Tá. A parte interna da empresa. Ok. Né? Metade do pessoal em casa, gente morrendo. É verdade. Infelizmente, a gente teve isso. Sim, né? claro. Com todas as medidas que nós tomamos muitas medidas internas, acompanhamento para e passo de todos que estavam adoentados, hospitalizados, com problemas em casa. A idade média da empresa era muito alta. Sim. Com isso, você tinha os idosos sofrendo muito pior mais. ainda. O pessoal em casa e a estrutura da empresa não permitia que você tivesse online as atividades todas se desenvolvendo. Tivemos que implantar isso numa pressão imensa. Esse problema interno, adicionado aos problemas externos, onde você tem que atender as comunidades, onde o problema... Porque nas áreas urbanas, você não está sob controle. Você bota água debaixo da terra, ela chega na casa do pessoal. Sim. Mas acontecem os vazamentos, você tem que conversar com as pessoas, tem que ir no local, tem que procurar saber. Então, toda vez que você vai entrar num contato direto, tem todo um processo. Sim, né? claro. E as comunidades onde a água não chegava? E que você tinha que dar condições de higiene para o povo. Claro. Uma loucura. Então, essas coisas todas misturadas, elas foram complicadas para você conseguir fazer. Administrar isso tudo, né? Administrar isso. Imagino. Tem umas outras ações que existem paralelas, que vêm do poder público, que vêm do Ministério Público, que vêm da Defensoria Pública, que é um tiroteio. Esse Sim. pessoal não é como crítica, mas como constatação de uma realidade. Eles nunca trabalharam com uma emergência. E a gente entra na emergência, o cara da área operacional entra na emergência, ou ele toma atitude ou não toma. Se não tomar, tem consequência, tem que medir a consequência. Sim. E o Ministério Público foi aqui do lado perguntando a você e querendo Tem brigar certeza? com você. É isso? É. Por que fez assim, não fez assado? Aí eu vou te multar. Uma eu vou loucura. fazer isso, vou fazer aquilo. Não pode fazer. Liga para a polícia. Então, Muita essas burocracia. coisas todas geram um desgaste imenso. Então, isso, naquela época, foi um problemaço. Agora, Imagino. outras coisas aconteceram, a gente conviveu com perda de colega em área operacional. Eu tive um que morreu eletrocutado, um engenheiro, morreu eletrocutado numa operação de emergência que a gente teve. Então, coisas desse tipo assim que no dia a dia te deixa entregue a Deus, né? Pedindo socorro. É verdade. Bom, vamos mudar um pouquinho? Vamos lá. Seguinte, engenharia sanitária, engenheiros sanitários. Você é engenheiro? Sou engenheiro. Qual é a sua especialidade de Engenheiro formação? civil com pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental. Perfeito. As pessoas, engraçado, é que nem política, as pessoas não veem obra que vai de baixo, né? Por isso que o pessoal gosta de fazer aquela mise-en-scène em cima e por isso que muitas comunidades no mundo não têm tanta estrutura de saneamento, né? E é o básico. Tanto é que se chama, inclusive, né, saneamento básico, né? É o básico do ser humano. Está na base da pirâmide de Maslow. Não é isso? É saúde, né? É saúde com certeza absoluta. E hoje você passou pela SEDAI, hoje você está como presidente da ABS, e aí já a gente vai falar sobre o evento do Saneia Rio, que é um grande evento e um grande marco para a cidade também. Como você vê hoje a forma com que você, como presidente da ABS, e com esse grande evento, pode mostrar para a sociedade a importância dos engenheiros sanitários, a importância desse tema, que muita gente nem conhece, nem sabe que existe um engenheiro sanitário e está todo dia presente na casa das pessoas. Como é que a gente pode fazer para levar isso de uma forma mais forte para a sociedade? Bom, eu diria que as especializações que nós temos hoje, principalmente na área de engenharia, permitem exatamente que você tenha diversos profissionais em diversos setores e nessa área você tem o engenheiro sanitarista. E tem outras variáveis. Também Engenheiro sanitarista que a gente fala, né? sanitarista. Tá ótimo. Também tem o técnico de saneamento, tem Ok. outros que estão por ali nesse ambiente, vamos assim dizer, nesse universo. Então, nessas áreas, você começa a trabalhar especificamente
e aí eu me coloco na posição de ABS, né? Com o engenheiro sanitarista aí, trabalhar no desenvolvimento dos técnicos, no desenvolvimento institucional, que você possa trabalhar com as empresas, que você tenha uma troca de informações, e é isso que a gente procura fazer dentro da associação. Com esses eventos, você permite isso. No nosso primeiro evento, esse é o terceiro. O primeiro foi lá na Firjan, é isso? Foi na Firjan. Isso. Foi um grande evento No primeiro nós tivemos 6.000 visualizações. Espetacular. Você vê que é um número, até hoje eu fico questionando isso. Mas 6.000 é o número que nós temos registrado. Sim, claro. Era o controle que se fazia. E tivemos cerca de 200 presenças físicas anotadas lá. No segundo evento, nós tivemos 600 presenças físicas, que foi lá no Yacht Club. Isso. E aí nós tivemos 1.800, quase 1.900 inserções via internet. Online. Visualizações. Sim. A gente pretende, nesse terceiro, chegar a manter os níveis do anterior. Procuramos um local adequado, também que não fosse muito grande. Vai ser ali na BB, na Lagoa. Perfeito. Dia 4 de dezembro, dia não é isso? 4 de dezembro. Perfeito. Mas nós estamos tentando chegar nesses números, a nossa expectativa é chegar nesses números que chegamos ao segundo. Tá. Então, esse desenvolvimento, essa interação, nós vamos ter lá, falando diretamente do tema, nós vamos ter lá os 3 anos de concessão. Todas as empresas que participam de processo de concessão de saneamento, Águas do Brasil, Águas do Rio, Sim. Rio Mais, todas elas estarão presentes. Olha que bacana. E, através dos seus CEOs, os presidentes, vamos assim dizer, né, estarão lá, participarão, e outros técnicos também. E nós vamos, então, procurar discutir isso, apresentando os ganhos, as dificuldades e as previsões aí de futuro. E a partir daí você tem todo um debate nos painéis, onde você cria uma movimentação de informações, de ideias. Isso leva à importância do segmento, né? Hoje é um processo que está no país inteiro. Sim. Faz concessão, não faz concessão, é melhor, não é? E tem uma discussão muito grande. Sim. Então a gente espera... Para você, faz ou não faz? Faz. Faz um movimento imenso. Isso é... Então é bom. É bom. Perfeito. E vamos lá, o Saneia Rio, esse de 2024, vai contar com uma feira de tecnologias, aí aproximando as inovações do setor de saneamento ambiental com as principais empresas do setor. Você falou aqui que vão estar lá, né? Quais os avanços tecnológicos você acredita que terão maior impacto nos próximos anos para o setor? Quais esses avanços tecnológicos para o setor? Esses avanços, eles giram principalmente no sistema de medição hidráulica, medição de qualidade e de quantidade, onde você vai poder ter os parâmetros. Hoje já começa a existir os parâmetros químicos e físicos da qualidade da água, você vai passar a ter isso medido diretamente. Hoje você tem lá no Guandu ou numa outra ponta qualquer. Você vai ter online, vai ter no momento. Aonde? E localização? Está acontecendo, tem um medidor lá na Doutora de Laje, lá em Deodoro. Sim. Aí você vai ter o que está passando lá e como está passando. Sim. Quantitativamente e qualitativamente. Você vai saber teor de nitrogênio, cloro e outras coisas, assim como vai saber a quantidade de água, com que pressão. Hoje você já tem algumas dessas informações online. Tá. Mas isso hoje está sendo disseminado. E isso, de alguma forma, vai para o consumidor final também? Ele vai poder saber, identificar? Porque os relatórios, até por força da legislação, eles têm que ser publicados. Daí a necessidade de você ter sistemas mais eficientes, com informações mais imediatas, para poder divulgar. Excelente. Né? Então, hoje você é obrigado, as empresas são obrigadas a colocar, como já era um tempo atrás, só que havia uma determinada exigência, hoje a exigência é maior. Sim. Determinados relatórios, determinados dados, você tem que colocar. Outra coisa agora, uma pergunta minha. Falando de tecnologia com esse sistema, com esse setor, tem aquela tecnologia que eu acho que é de Israel, se não me engano, do satélite que passa e vai fotografando lá de cima e vê onde tem ou não tem vazamento de água. Então, você lembra disso? Eu já ouvi. Já ouviu? Já ouvi. É um negócio impressionante. Não conheço o processo, já ouvi.
tenho informações de como funciona, Sim. mas nunca vi funcionar, não sei quais são os relatórios que ele apresenta. Ele cabeça de bacalhau, né? Uma coisa é você ver um vazamento, está na superfície. Outra coisa é você penetrar, né, terra dentro e saber que o vazamento acontece lá embaixo. Não vejo nada de impossível. Tudo é questão de desenvolvimento. Israel hoje tem uma tecnologia extremamente desenvolvida. É bem possível, né? Então você vê coisas aí com tecnologia. Vou fazer um exemplo que não é do saneamento, né? Sim. A Holanda, por exemplo. A Holanda é o segundo país a nível de produção vegetal. Dá de 10 no nosso Brasil, aí no nossos... esqueci até o termo que o pessoal chama, no nosso agro. Sim, né? no agro, claro. Então, como é que eles conseguem isso? O segundo país no mundo na produção. Como é que consegue? Os caras têm até edifícios para produzir. Paizinho pequenininho, parece que é o tamanho do Espírito Santo. É verdade, é verdade. Então, a tecnologia hoje, ela te permite ganhos e ganhos, desde que bem dirigida, bem desenvolvida. Então, não acho que seja difícil você ter esse tipo de equipamento. No Brasil ainda não tem. E eu tenho receio aí com as coisas que possam acontecer. O cara vê um satélite voando, porque tem que voar abaixo também. Se voar lá em cima, não sei pega, se pega, né? Não pega. Mas vai ser um tal de nego da tiro. Maravilha. Agora, mais uma pergunta que é a pergunta de todo mundo que viaja. Quando você vai para muitos países da Europa, você pode beber água da pia. Sim. Aí eu já perguntei para alguns colegas engenheiros sanitaristas por que a gente não pode beber a água da pia do Rio. Eles dizem o seguinte, que a água até limpa, que daria para beber. O problema é o encanamento? Não. Qual é esse problema? Não. Por que a gente não pode beber água da pia? Atenção, você que está em casa, empreendedor. Por que não podemos beber água da pia agora com Renato Espírito Santo, presidente da ABS? Pode beber água da pia, sim. A água da SEDAI é uma das melhores águas do mundo. Isso que eu ouço muito. Qualidade Exatamente. ótima. Então, o que acontece? O que acontece é que você tem reservatórios. Quer dizer, você chega na Europa, nos países, os melhores países, Ok. melhores capitais, você chega às mais desenvolvidas, e o sistema é um sistema permanente de abastecimento. É água 24 horas. Não tem cisterna, não Entendi. tem caixa d'água superior. O nosso aqui... Chega direto na pia. Chega direto, sobe direto e desce direto. Porque eu não acredito que a água de Londres vai ser mais limpa que a água do Rio de Janeiro, por exemplo. A água eu não do acredito Rio, nisso. com certeza, é uma das melhores águas que você tem, com potabilidade fantástica. Não tem problema. Vamos lá. O problema, então, de eu beber água direto da pia? É principalmente dos reservatórios, cisternas e caixas superiores. Da minha residência, das residências das pessoas ou que a SEDAI, que as distribuidoras têm? Das residências prediais mesmo, das pessoas. Ah, tá. Por quê? Porque o abastecimento aqui nem sempre é permanente. Você chega em Copacabana, por exemplo. Ok. Tem abastecimento praticamente permanente, mas a água não vai na caixa, é só na cisterna. Ela passa para depois subir. Ela passa, cai na cisterna e não sobe. Não tem pressão para subir. Abastecimento de Copacabana tem, em alguns locais, a água vai na caixa. Sim. Mas, na maioria, é um abastecimento que a gente brincava até na época, chamando de zero molhado. É zero de pressão, mas a água tem força para cair na cisterna. Entendi. Hoje já melhorou bastante, mas ela não vai nas caixas. E por que o nosso é assim? Por que é assim, historicamente? Na época, lá atrás, eram condições do sistema. O sistema era um sistema antigo. Então nem sempre a água, você tinha que botar uma cisterna ali para ter água sempre. À medida que o local cresce, que a urbanização aumenta, os prédios novos são maiores e coisas desse tipo, você vai precisando ter mais água para alimentar. Exatamente. Né? Claro. E aí a tubulação não suporta, não tem, você tem que trocar a tubulação e fazer obra no centro da cidade, na Zona Sul, sempre complicado. Sim, né? Claro. Então, por diversos motivos, foi ficando ultrapassado e a água chega lá com zero molhado, como a gente brincava. Tá. Bom, e o abastecimento nem sempre nessas regiões é permanente. Ele é intermitente. Ele cai 24 horas, fica 12 sem, porque tem que fazer manobra para forçar para ir lá para o outro lado, tem que sair para o lado de cá, o pessoal tem que ir lá fazer manobra. Que loucura, e aí, quando faz manobra, a água diminui a pressão, às vezes a pressão acaba, e aí você fica com um sistema que vai e volta. Presidente, as pessoas não têm noção disso. Não. Noção disso, não tem. Quando o sistema flutua, você tem partículas na própria tubulação
que são arrancadas. Tá. Porque está fazendo o movimento, não é um movimento Se tivesse contínuo, perfeito. Contínuo, isso não aconteceria. Entendi. E também porque você tem rupturas, tem vazamentos, por diversos motivos. Sim. Né? Pela fragilidade da tubulação, por interferência, por uma obra que passa perto, pelo carro pesado que está passando. Sim. Então você tem vazamentos. Quando tem vazamento, como é que conserta o vazamento? Corta a água. Quando corta a água, o que acontece? Para tudo de novo. Tudo aquilo que está em volta fica por ali. Entendi. O buraco fica cheio d'água. Pô, mas na Inglaterra, por exemplo, não tem vazamento? Tem que parar também. Acho que tem. E aí? E o povo continua bebendo? Quando tem os seus probleminhas. Talvez eles tem uma dorzinha de barriga ali. Talvez eles tenham condições lá de descarregar, o que nós não temos. Entendi. De ter um determinado ponto que você possa jogar água fora, talvez para depois continuar de corrente. Eu não posso dizer porque esse detalhe do sistema lá eu não conheço. Mas o negócio é o seguinte, está provado que a água do Rio de Janeiro é melhor que muita água no mundo, né? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Sem problema nenhum. Maravilha. Agora, o problema passa a ser esse. Porque quando você começa a abastecer de novo, depois de consertado o vazamento, vem aí detritos, você arrasta o que tem. Sim. Vamos lá, a Fundação Getúlio Vargas está envolvida na criação de um white paper, né? Que trará diretrizes para o setor, né? Setor, né? O que você espera desse documento que contribua para a indústria do saneamento no Brasil? Isso é uma novidade, né? Porque, não por causa do evento, eu acho que por cultura mesmo. Tá. O normal é o quê? Você faz um evento, você discute, você faz um congraçamento, as pessoas trocam ideias, trocam informações, depois vai todo mundo embora e o cara fica no dia seguinte assim, rapaz, aquele negócio é interessante, né? Passa uma semana, alguém lembra ele e fala, mas como é que foi aquilo? E a coisa acaba se perdendo. Se perde, é verdade. Muitas coisas não se perdem, mas a maioria, acho eu, se perdem. Sim. O que a gente pretende é isso. Quando acabar o evento, nós vamos ter um documento que resuma aquilo que foi dito, suas principais ideias, suas principais discussões, e se tiver alguma decisão, alguma consequência concreta, ótimo, vai estar escrito ali bonitinho. Escrito. E é isso que a gente pretende, criar um deixar documentado, né? Mas para medir aquilo que acontece. Sim. Porque eu acho que o brasileiro não gosta de medir, de saber o resultado. Vai fazendo. Resolveu, ótimo, mas depois quando acaba, você diz, mas como é que ficou? O que aconteceu? Quanto deu? E as pessoas não têm como informar. Então, não sabem, nem lembram bem, foi o que você falou. O que a gente quer é isso, é deixar alguma coisa mais concreta para a gente poder chegar no futuro, olhar e... isso aqui foi discutido, foi assim, tá vendo? A linha foi por aqui, ó. Eu acho que dá para a gente avançar, foi fulano é que disse isso aqui. Boa. A ideia é essa. E a ABS hoje, ela é catalisadora de uma junção e uma conversa entre todos esses atores, né? Que não tinha muito antigamente, né? Eu acho que assim, tinha, mas não era uma coisa tão clara. Hoje a ABS está juntando esses atores todos no Saneia Rio, então estão vindo todas as empresas. Como é que é essa relação no dia a dia? O que você espera no dia do evento? Você acha que tem uma boa relação entre as empresas todas, as que já estão com trabalhos sendo feitos aqui no estado do Rio de Janeiro e com concessionárias, ou seja, essa relação é boa? Como é que você está vendo isso? Dá para melhorar? Ou está ruim e precisa melhorar? Como é que está isso? Como é que a gente pode ver essa interação entre todos esses atores? O meu sentimento, e em função daquilo que a gente tem vivido no dia a dia com eles, é de que essa relação é uma relação boa. Ela flui bem. Flui bem hoje? Flui bem. Bacana. Você tem... no Rio de Janeiro, uma situação relativamente particular. Tá. A concessão no Rio de Janeiro, quando aconteceu, já é de um sistema que pouco existe no Brasil. A fórmula como foi feita, ela hoje, a concessão aconteceu da seguinte maneira. Água, a SEDAI fica com o Guandu, produz a água e entrega, vende para as concessionárias. E aqui embaixo, as concessionárias, elas têm... vinculações uma com a outra por causa da rede. Tá. Porque a rede tem interligações, é uma rede ramificada, mas ao mesmo tempo toda misturada. Então talvez Águas do Rio está passando para o lugar, mas tem a ver com a Iguá, então tem que um falar com o outro para liberar, não sei o quê. E aí, ou se dá bem, ou vai ter problema. Né? Bacana, então beleza. isso é natural. Mas não tem muito do tipo, não, a culpa é dele. Não tem aquele de jogar um para o outro?
vejo Não tem isso, acontecido? Não Que bom, vejo graças isso, a Deus. Não. Eu acho bom. que eles estão fluindo bem nesse aspecto, né? Eu acho que está realmente andando de uma forma proveitosa, producente, e vejo que esse é um sistema particular que provoca isso, né? Principalmente. Você tem outros lugares, não, em que a concessionária entra e toma conta de tudo. Sim. Desde a produção até o esgoto que ela pega. Sim. No caso do Rio de Janeiro, a SEDAI ficou só com a água e o esgoto passou todo para as empresas. Para as empresas, Né? tá. Então, a SEDAI ainda está ali. Ela está ali e trabalha com as empresas todas. Vejo isso naturalmente, tenho, na medida em que a gente conversa, sentido que isso funciona bem. Agora, tem ajustes, lógico, tem ajustes. Tem coisas que precisam ajustar, não tem jeito. Tá, entendi, perfeito, maravilha. Vamos lá, vou falar outra coisa rapidinho aqui. Como presidente da ABES, você enxerga que o papel das concessões para promover um modelo mais sustentável e eficiente no Estado é real? Ou seja, você acha que essa entrada dessas concessionárias é bom para a gente melhorar ainda mais o sistema? Ou talvez não? Ela ajuda a gente a repensar? Ajuda a repensar, sim. Não tenho dúvida disso. Ela vai melhorar o sistema? Pois aí você tem todo um processo. São 3 anos só. Sim, Vamos ok. imaginar que esses contratos têm 30 anos para atingir as metas. Ok. Então, tem muita coisa aí para acontecer. Você precisa ter uma fiscalização eficiente. Ela hoje é feita pela Genersa. Tem Ok. os comitês de monitoramento que existem por força legal e que estão esperneando de qualquer jeito porque não conseguem, foram criados, criou-se os regulamentos, tudo foi feito a nível de preparo para que eles pudessem funcionar, mas os comitês não têm, e eles reclamam muito disso, não têm vida própria, dependem sempre da Genersa, dependem do governo, dependem sempre de tudo, não tem secretária, não tem viatura, não tem não sei o quê, e eles querem coisa que não é brincadeira. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser ajustada, porque a fiscalização é necessária. Se a Genersa consegue fazer sozinho, ótimo, a Genersa vai fazer. Mas esses parâmetros, eles têm que ser verificados e acompanhados. E aí, na medida em que se consiga atingir os parâmetros, ou que se reveja, porque nem sempre você pode dizer que o parâmetro era o ideal, que é o certo, o que não deve ser mexido, nem sempre você vai poder dizer isso, tem coisa que vai ter que ajustar. Ok. Então, eu acho que é um processo, como está implantado, não estou discutindo aqui, nem falando do que eu penso da concessão. Okay. Sim, Tá? eu percebi. Mas, até que você falou que é boa a concessão. pois então não tenho dúvida disso. Sim. Eu sempre fui favorável, 30 anos atrás, eu fui diretor do interior da SEDAI em 1987 até 90. Ok. E como diretor do interior eu vivi com a região dos lagos explodindo com a minha cabeça durante 3 meses, né? Acredito. Que era aqueles 3 meses de verão. Do carnaval. E eu trabalhava o ano inteiro para que nesses 3 meses a gente conseguisse ter uma melhora. Acredito. Eu lembro do prefeito de Búzios indo para a televisão, não venham mais para cá, não tem água, não sei o quê. Loucura. Era Acredito. loucura. O que se fazia lá era maluquice. E a gente tentou lá uma série de medidas. E a cada ano que passava, mais eu tinha certeza que aquilo tinha que ir para a iniciativa privada. Sim. Porque não tinha que ficar com a SEDAI. Devia ser uma coisa louca, né? Chegando o carnaval, meu Deus, já vai começar o problema aqui de água. Você passava 1 ano se preparando, 9 meses se preparando para ter 3. Entendeu? De loucura. Então era muito difícil. E o Estado não adianta dizer que pode, o Estado não tem perna, não tem velocidade, não tem condição de fazer o que precisa ser feito nessas áreas. Nessas áreas, ok. Por quê? Porque você tem que ter um sistema com 3 vezes mais a potência instalada para poder atender naquele período. Sim. Porque no outro período, não. Eu tenho 10, chutando sem números, né? Sim, claro. Tenho 10 bombas instaladas. Só trabalho com 3 durante o ano. Aí você trabalha com uma, liga a outra para não ficar parada. Sim. Quando chega no final do ano, tem que ligar as 10 e mais algumas. Entendi. Então, você tem que ter uma potência instalada e o governo nunca vai fazer isso. Infelizmente, não faz. Entendi. Então, Entendeu? nesse aspecto... Então, nesse aspecto, eu sempre fui favorável. Agora, tem lugares que realmente tem que se pensar. Como? Laje do Murié, Ok. Cambuci, Pinheiral. Por quê? Porque lá
A empresa não arrecada o suficiente para bancar o sistema. E a empresa precisa arrecadar. É uma empresa, não é o governo, né? Nós tínhamos o subsídio cruzado, em que a gente tinha uma tarifa na Zona Sul do Rio de Janeiro e que essa tarifa tinha que ser suficiente para contrabalançar nessas regiões. Sim. Então, hoje já começa a se falar em subsídio cruzado para as empresas. Quem trabalha mais aqui, recebe mais ali. Isso vai ser um motivo de discussão, é um dos painéis. Ah, excelente. Entendeu? Então, é complicado você... Eu acho que essas posições precisam ser muito bem discutidas, conversadas. Acho que a gente tem exemplos aí no Brasil e mundo afora. Tem muita coisa que não deu certo e outras que deram certo. Você vê capitais aí de países europeus desenvolvendo o sistema. Que a concessão aconteceu e foram lá e cortaram porque estava ruim. Sim. Mas em outros não, em outros resolveu o problema. Então, é sempre questão de equilíbrio. Maravilha. Bom, vamos falar de perspectiva e legado. Presidente, olhando para o futuro, quais são as suas expectativas e metas para o saneamento do Rio de Janeiro, tanto no que diz respeito à universalização de serviços, quanto ao tratamento de águas e esgotos? Estamos sendo um pouquinho repetitivos nessa pergunta aqui, mas, exatamente, olhando para as metas de saneamento, então, você já falou aqui, você tem boas perspectivas. Sim. Né? Por mais que, na outra pergunta que a gente fez aqui, talvez é bom, a concessão é boa, não traga tantos benefícios para o futuro, talvez, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Não dá para dizer hoje. Que é muito pouco tempo, né? 3 anos, né? São 3 anos, não dá para ter essa noção completamente, né? E de todos os cargos e funções que ocupou, qual você considera que trouxe o maior legado para a sociedade? Essa é boa, hein? Como presidente da SEDAI, como presidente da ABS, como diretor. O que você acha que trouxe mais legado aí pra gente? Hoje nós, com essa água maravilhosa chegando em nossas casas. Não acho, volto a dizer também, você é uma pessoa muito simples, né? Que não gosta de falar. Você não, mas não é que o doutor já foi presidente da SEDAI. Não é que tenha trazido legado. Presidente hoje da ABS. Eu acho o seguinte, na empresa você trabalha 44 anos, como foi o meu caso, e outros já trabalharam, e mais até porque eu voltei, né? Mas você trabalha sempre numa sequência. Ok. Então não é, porque eu fiz a segunda etapa do Guandu. Não é isso. Isso, na verdade, eu não fiz nada. Quem fez, e não é o meu caso, que eu não fiz a segunda etapa do Guandu, estou só dando um exemplo. Sim. Quem fez foi uma equipe que trabalhou, foram pessoas, foram empresas. Eu não acho que as pessoas consigam, num trabalho desse, que possam dizer, eu vou deixar esse legado. Porque nunca é um trabalho individual. Quando você faz um trabalho individual, tudo bem, você faz um legado. Eu sou um pesquisador, estou desenvolvendo isso, passei a minha vida inteira desenvolvendo isso, descobri a vacina tal. Esse é um legado. Sim. Né? Mas, no meu caso, eu acho que só fiz parte de equipes. Graças a Deus, quando tive posições de chefia, de destaque, eu dizia que a minha melhor qualidade era escolher equipe. Boa. Porque a gente eu sempre consegui trabalhar com pessoas de capacidade inquestionável. Então, isso era muito bom, porque facilitava sobre todos os aspectos. Agora, se eu tinha essa ou aquela qualidade, graças a Deus pude fazer o que eu achei que estava certo e, ao mesmo tempo, ter dos outros o reconhecimento de que do restante da equipe que o caminho era por ali, ou era por aqui. Perfeito. Como presidente da ABS e, obviamente, presidente da SEDAI, você teve que lidar muito com o poder público, né? Sim. Como é que é lidar com o poder público e como é que foi nesses anos todos lidar com o poder público? Foi uma coisa que a gente sabe que o poder público é mais moroso, que tem seus objetivos de vez em quando, alguns caminhos diferentes do que a gente quer atingir. Como é que foi isso? Como é que você lidou? Como é que foi lidar com isso no dia a dia do seu trabalho? Foi horrível. Foi triste. Foi horrível e triste. Triste. Né? E aí, como é que você fazia para avançar? Eu acho que você tem que usar habilidade, né? Para poder... É aquele negócio do jogo aqui, vai ali, sim, volta. volta. Né? Diz que sim, mas ao mesmo tempo diz que não, e puxa um pouquinho, porque é muito difícil. O governo, normalmente, o governador... Eu trabalhei com governadores que botavam o dedo dentro da SEDAI e você não fazia nada sem que o Estado opinasse, batesse. Você desse um ok, entendi. A SEDAI sempre foi uma empresa,
né? Sim. Uma empresa pública, uma economia mista. E segue um determinado caminho legal, né? A lei das SA hoje está aí e diz por onde você tem que ir. Sim. Mas o governador do estado não quer saber. Não, é como eu quero aqui, isso aqui vai ter que ser assim. Eu quero fazer a fulano, faz isso aí. Mas não dá para fazer assim. Mas não, bota faz. água lá. É. Aí, pô, como é que eu vou botar água lá? Pô, tem que trazer água de 300 quilômetros, não tem água naquele lugar, como é que faz isso? Que loucura. Não, eu quero que bota, dá um jeito, bota lá. Por exemplo, de forma grosseira, que Sim. não é, mas ações que possam trazer um desgaste muito grande e que às vezes você tem uma imposição para ter que fazer ou ter que resolver, e aí tem aquele desgaste de não poder fazer. Então, esse é um problema sério de você lidar com o executivo. É complicado. Tem outros governadores que dão carta branca para você trabalhar. Toma aqui, faz, só não me atrapalha, né? Eu também tive esses Boa, casos. bacana. Então, acho, para mim, foi ótimo. E o legislativo? Enche muito o saco? Tem fiscalização, aquela coisa toda? Eu ia chegar nele por último. Eu ia falar do judiciário. Então vamos no judiciário primeiro, que é o MP, aquilo tudo, né, que você falou. Defensoria Pública, coisas que realmente é muito difícil. No início eu me reportei porque as pessoas não têm sensibilidade. Então você contrata, no caso, Tribunal de Contas, por exemplo. Sim. Complicado. As pessoas vão lá, analisam o processo, pegam e nunca tiveram uma experiência no campo. Aí você leva o cara no campo, mas é assim? Aconteceu isso. É que vocês são técnicos, vocês sabem o que eles estão fazendo. Pegar o né? técnico, olha aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Aí, não, tudo bem. Mas aí, pô, ele olha. Isso aconteceu comigo. Sim. Não estou falando dos outros, não. Olhou, ficou sensibilizado e tal, foi embora, escreveu a mesma coisa que ele tinha escrito. Ah, meu Deus do céu. Então isso tem. E você tem o legislativo, né? Bom, o legislativo tem um problema. Só tem um? Tô brincando, vamos lá. Eu não sei. Tudo tem seus prós e contras, né? Mas vamos lá. A gente viveu muito em que os cargos, você só conseguia cargo com apadrinhamento político. Isso acontece muito, né? No mundo todo, né? Pois é, mas o apadrinhamento político vai até onde? Entendi. Qual é a interferência? Então você tem apadrinhamentos e apadrinhamentos. Você tem indicações. Indicação Sim. é uma coisa. Ingerência é outra. Quando o cara coloca lá um técnico, né, o deputado vai lá e coloca um técnico, indica ao governador, o governador nomeia, ou manda nomear, porque no caso da cidade manda nomear, o Sim. governador só nomeia o presidente, e aí depois os diretores. Mais cargos superintendente, cargos um pouco mais abaixo, isso aí normalmente vem a indicação. Então, o político vai lá e indica. Na medida em que ele indica, o técnico, ele tem limites para trabalhar, limites da competência, da técnica, do direito. Tudo. Tem limite. Mas aí o político não quer saber. Eu tive muitos casos desses comigo lá. Não quer saber, não, porra, como não? Tem que botar, tem que fazer. Faz, acabou. Mas, porra, não dá, rapaz, não é assim. Não é assim, vai ter que ser, tem que fazer. Então, tem gente que tem que ter um pouco de habilidade para contornar isso. Claro. Na minha época aconteceu muito isso. Sim. E tem outros que não têm habilidade para nada. Ou diz que não e apanha, ou diz que sim e arromba tudo. Não está preocupado? Tem que lidar bem com todos esses atores que estão aí no entorno. Isso é um jogo complexo para você trabalhar. Excelente. Os gerentes realmente ficam atrapalhados. Uma loucura, imagina. Bom, bater esse papo com você, falando sobre realmente toda essa experiência que você tem de SEDAI, de ABS, de todas essas grandes entidades, é muito importante, né? Porque a gente vai vendo aí como é que é a realidade, vendo a sua opinião sobre todas essas concessões, que está mudando a vida de muita gente, né? Agora é o seguinte, temos aí uma data muito importante, que é a data de 4 de dezembro, que é o evento Saneia Rio, que vai ser lá na ABB, na Lagoa, né, Rodrigo de Freitas. Você, como presidente da ABS, entende que é importante também o jovem estudante da área de engenharia estar também presente nesse evento? Com certeza, Rafael. Nós temos na ABS, nem falei muito da ABS, né? Porque a ABS é uma empresa. A ABS é uma entidade nacional. Isso. Com presença em todos os estados do país, estados e territórios. Ok. Com seções implantadas,
formadas e que agrega tanto os profissionais, quanto as empresas, quanto os estudantes. Tem até um projeto chamado JPS, é o Jovem Profissional de Saneamento. Bacana, são JPS. Os estudantes de engenharia que está implantado no país inteiro. E nós aqui também temos. Então, todo esse aglomerado de técnicos e de pessoas que convivem nesse processo pode e deve participar, sempre. No caso desses eventos, no caso desse nosso evento, focando direto no nosso evento, que é Perfeito. O evento do dia 4 de dezembro próximo. Esse evento vai ser na Associação Atlética do Banco do Brasil, na Lagoa, né? Na Lagoa vai ser um evento que vai ter os painéis discutindo sobre concessão de saneamento, e nós temos lá concessão com as suas dificuldades, com os seus projetos atuais e futuros. Então, esses temas que vão passar desde a parte de obra, de operação, de manutenção, como pela parte de tarifa, pela parte de contas, pela parte de instrumentação, de aparelhos, vão dar uma guinada a nível das pessoas poderem enxergar o que está acontecendo e discutir isso. Então, é uma forma da gente abrir esse processo. Acho que as empresas que estão participando estão muito, muito afim dessa discussão. Eles realmente são players que somam com a gente. E eu acho que o evento realmente pode trazer a participação dos estudantes como uma grande força. Perfeito. A gente convida as faculdades, os convites são encaminhados, a gente convida as faculdades, convida os estudantes, e a gente quer que todo mundo esteja lá, né? Claro, é óbvio, é um evento muito importante. Pois é. Perfeito, então tá feito o convite aí para o Saneia Rio, dia 4 de dezembro, agora levando todos os maiores atores desse segmento, desse setor. Bom, nosso tempo já está chegando no final, gostaria muito de agradecer você. Tivemos perguntas aqui maravilhosas, super polêmicas aí, eu achei muito bacana, muito bom. Espero te ver em breve. Bom, eu estarei no Saneia Rio também, então convido a todos que estão aí também nos assistindo para comparecer nesse grande evento, que eu já fui nas duas últimas edições, gostei muito. Falar com realmente grandes entidades, empresas e grandes profissionais. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória e muito obrigado por ter vindo aqui conversar um pouquinho conosco, tá? Obrigado, Rafael. Obrigado aí a todos. O convite está feito. Está feito. Dia 4. Precisamos de todos lá juntos para que esse evento possa crescer sempre, né? Porque são assuntos diferentes, são discutidos a cada evento. No primeiro evento nós tivemos uma parte mais ligada a tratamento, com membranas e coisas desse tipo. No segundo tivemos comunidades carentes. Perfeito. Abastecimento, saneamento de uma forma geral, abastecimento e esgotamento das comunidades carentes. E agora voltados para a concessão, que é a grande discussão do país hoje de como deve ser gerenciado, tocado e executado o saneamento. São metas que existem nesses contratos que têm que ser cumpridas, é fundamental. Nós vamos ter lá a Genesa participando, que é a agência que fiscaliza tudo. Que fiscaliza o regular. Nós vamos ter os consumidores participando através dos comitês de monitoramento, através da própria Genesa também, que representa o pessoal. Claro. Então, você tem aí uma gama muito grande de players que podem trabalhar no processo, seja pelas empresas, seja pela parcela da população que vai estar envolvida, seja pelas faculdades. Então, nós temos bastante representantes, se você olhar na programação, que de alguma maneira enfocam esses principais segmentos. Participantes acadêmicos, que vão estar lá nas mesas, participantes estudantes, que vão estar lá, participantes da população, que vão estar, técnicos, que vão estar. Então, tudo para dar certo. Maravilha! Só precisa mais da presença de todos. Vamos lá, pessoal, participar. Muito obrigado mais uma Obrigado vez. você. Pessoal, é isso. Se você gostou, clica no coraçãozinho, liga o sino para receber as próximas gravações nossas. Um abraço grande, bom te ver. Tchau, tchau.